Senhor Deus, Pai maravilhoso, nesta tarde eu quero te louvar e te agradecer por mais a oportunidade que nos dá de estarmos aqui, Pai Santo, para pregar mais uma porção da Tua Palavra. Que essas palavras, Senhor, produzam efeito no ouvido daqueles que estão atentos, pois só o Senhor é Deus e Pai para produzir o efeito pela qual foi destinada. Eu quero nesta tarde saudar todos com a gloriosa paz do Senhor e louvar a Deus por mais uma oportunidade que me dá de poder pregar a sua palavra. Sempre digo, é um privilégio para mim pregar a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, diz: não deis lugar ao diabo. Glória a Jesus. Para nós cristãos, a Bíblia Sagrada é um manual de regra, fé e prática. Para aqueles que não conhecem Deus, anda da maneira que achar conveniente. Como diz, anda segundo o curso deste mundo e ainda segundo as obras infrutíferas da treva. E Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, que pode se estender para nós, diversos conselhos práticos. Ele diz que nós, que éramos homem velho, a partir do versículo 24, capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 24. E nós que éramos homem velho, diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criada em verdadeira justiça e santidade. Então o novo homem, ele é criado em justiça e santidade. Pelo que, olha, observe, pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfema e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que lindo, né? Aleluia. Conselho lindo para uma humanidade tão perdida, tão nociva, tão mal, tão cruel. O homem está num nível triste no momento atual. E aqui estão alguns conselhos práticos. Toda essa ação antibíblica, essas ações malignas que muitos praticam, é porque estão dando lugar ao diabo. Porque a Bíblia diz que ele é o príncipe deste século. Ele é o dominador daqueles que não servem a Deus. É chamado também Satanás. E ele está solto em plena atividade neste mundo. Este Satanás, possivelmente o mais perfeito espírito criado por Deus e tipificado na Bíblia, é tipificado na Bíblia como o rei de Tiro, segundo Ezequiel capítulo 28, versículo 12 a 14. Originalmente ele é perfeito, até que se achou iniquidade nele. Ezequiel 28 e 15. Quer dizer, foi um ser criado perfeito, porque se via Deus entre os anjos, maestro das orquestras celestiais. Aleluia. Mas certamente inchado de orgulho, esse querubim, e querubim é anjo, que ocupava uma posição extremamente elevada entre as hostes celestial, achou que seria possível exaltar-se acima do próprio Deus, como está Ezequiel 28, 17. E levou em seu coração por causa da sua formosura. Quer dizer, esse anjo, aproveitando o livre-arbítrio que Deus dá a todos, glória a Jesus, ele foi soberbo. Ele achou que poderia exaltar-se além de Deus, acima de Deus. Ora, nós sabemos pela lógica que o Criador é o Criador. O Criador é o dono. O Criador é o dominador. Aleluia. Nenhuma criatura pode ser igual ou superior àquele que ele criou. Mas esse moço aqui, esse querubim, ele achou que devia subir acima de Deus. Em Isaías capítulo 14, demonstra a influência e o domínio que Satanás exerce no mundo. Glória a Jesus.
Em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, vemos que o poder de persuasão envolveu até um terço dos anjos de Deus, que é chamado estrela do céu. Exatamente isso. Quem anda errado nunca quer andar errado só. Sempre puxa alguém para o erro. Sempre induz alguém para o erro. O rebelde, ele sempre fica juntando força para se rebeliar. O rebelde quer sempre liderar negativamente o grupo. E Satanás se rebeliou contra Deus. Toda rebeldia, toda divisão não vem de Deus. Nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de equidade. Glória a Jesus. Tanto ele como seus seguidores foram lançados à terra. E desde então não tem cessado de propagar uma rebeldia neste planeta. Devido à sua astúcia, ele tem alcançado entre os humanos maior sucesso do que obteve entre os anjos. Pois a Bíblia fala que os filhos das trevas, quer dizer, aqueles que são guiados pelas trevas, por Satanás, são mais prudentes nos seus maus feitos do que os filhos da luz nos seus defeitos. Aleluia. Embora tenha perdido a sua glória e a sua posição de honra no céu, conforme Lucas 10, 18, ele continua a exercer forte influência entre os homens. E por estranho que pareça, não faz, Satanás ainda tem acesso ao trono de Deus, como vemos lá em Jó capítulo 2, versículo 1. Veja, ele tem acesso ao trono de Deus, que você hoje não tem. E eu também não tenho, a não ser se formos arrebatados em espírito. Mas na forma como ele tem, não podemos ter esse acesso. Ele desempenha um amistoso papel de acusar os servos de Deus, como podemos ver em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. O papel de Satanás, do diabo, é só acusar. Então nós que procuramos servir a Deus, nunca vamos esperar elogio daqueles que são guiados pelas trevas. Nunca vamos esperar elogio dos homens maus. Eles vão só acusar, vão só procurar erros naqueles que servem a Deus. É para dizer, ele é o acusador dos nossos irmãos. Glória a Deus. Tem algumas designações para esse inimigo de Cristo e também de nossas almas. Olha, nós temos um inimigo, um arqui-inimigo. É Satanás. Eu sempre digo que a nossa vida são regida pelo campo sobrenatural, pelos espíritos. Aliás, no campo espiritual. Não é no campo carnal. Aquilo que você não vê é quem dá as influências, que o que você vê não. Aleluia. O que você vê, você está vendo a manifestação. Agora, aquele que está arquitetando espiritualmente, aquele que está arquitetando no sobrenatural, aí é onde está. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Aleluia. Ele tem várias designações. Por exemplo, o Abaddon do hebraico e Apolion no grego. É Apocalipse 9:11. Acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12:10. Adversário, ele é nosso adversário. 1 Pedro 5:8. Anjo do abismo. Apocalipse 9:11. Beelzebul. São Mateus capítulo 12, versículo 24. Belial. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Serpente, ó serpente sinuosa, lança veneno. Isaías 27:1. Dragão. Apocalipse 12, versículo 9. Inimigo. São Mateus 13:39. Espírito mau. 1 Samuel 16:14. Grande dragão vermelho. Apocalipse 12:3. Espírito mentiroso. 1 Rei 22:22. Toda mentira vem do diabo. Inclusive a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Sempre que você ou qualquer pessoa está mentindo, está sendo incentivado por Satanás, que ele é o pai da mentira. E Jesus Cristo é a verdade. Príncipe deste mundo, São João capítulo 14, versículo 30. Príncipe do poder dos ares, Efésios capítulo 2, versículo 2. Satanás, 1 Crônica capítulo 21, versículo 1. Tentador, São Mateus 4:3. Maligno, São Mateus 13:19. O pai da mentira, São João capítulo 8, versículo 44. Aí são todas a designação desse inimigo de Deus, inimigo das nossas almas. O nome Lúcifer advém do texto de Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15.
que quer dizer anjo de luz. Quer dizer, o próprio Satanás, ele era um anjo de luz. Como caíste no céu, ô estrela brilhante, quer dizer, ele brilhava, ele reluzia. Glória a Jesus. Quais são as obras desse ser? As obras dele, resumindo, podemos dizer que Satanás pode afligir o justo. Uma das obras mais fortes é afligir o justo. É apertar o justo, amém? Ele domina sobre os pecadores. Olha, senhores e senhoras, irmãos, ele domina sobre os pecadores. Aqueles que não aceitaram Cristo como seu Salvador. Aqueles que não procuram pautar sua vida pela Sagrada Escritura, ele é dominado por Satanás. Você ou é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou é guiado pelas trevas. Não existe meios termos. Eu não quero dizer que aqueles que servem a Deus são perfeitos, mas devem se esforçar para viver uma perfeição, devem se esforçar para viver dentro de uma verdade. Agora, aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador, isso aí a Bíblia fala, diz que esse aqui, ele vai acumulando pecado sobre pecado, mal sobre mal. Ele não tem sensibilidade espiritual para sentir quando está no caminho das trevas ou no caminho da luz. Diz a Bíblia que eles são dominados por Satanás. Aleluia. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Dos incrédulos, segundo está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Você sabe por que as pessoas têm dificuldade de seguir o Evangelho? Porque as pessoas têm dificuldade de ler e aplicar a Bíblia? Porque está com o entendimento cego. Então quem coloca essa cegueira espiritual nas pessoas é o diabo. Não é que as pessoas são ruins. A Bíblia diz que Deus fez um homem bom, mas o homem buscou muitas invenções. Aleluia. É por isso que pregamos a palavra. É essa a razão de eu estar pregando aqui. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. É a pregação do Evangelho que vai iluminar a sua mente. Abrir o seu entendimento. A Bíblia diz lá em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é a missão primária da igreja. A missão principal da igreja é pregar a palavra. Para quê? Para que ela gere fé naqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador. Porque Satanás cega o entendimento do incrédulo. As pessoas não creem, aleluia, que Jesus transforma a vida. A pessoa não crê de que há um céu de luz e há um inferno de treva. Então somente a palavra pode revelar e através do Espírito convencer essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o trabalho do Espírito Santo. Glória a Deus. Satanás também, ele pode operar falsos milagres, não se engane. Nem todos os milagres vêm de Deus. Ele também pode operar falsos milagres. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ele também incita a desobediência. Sempre que o homem procura desobedecer a Deus, desobedecer os seus princípios, é ele que incita a desobediência. Ele também remove a boa semente. Nós pregamos a boa semente nas pessoas, a semente começa a germinar, depois Satanás vem e tira a semente. Eu falo semente, semente do Evangelho, a semente que gera nova vida, a semente que traz paz. Ele tira a semente e as pessoas voltam ao mesmo estado que era. Ele também semeia o joio. Joio é semear o mal no meio da boa semente, no meio do trigo. Glória a Deus. Ele também induz ao pecado. É ele que induz, é ele que conduz, é ele que incentiva as pessoas a pecar. Até porque hoje estamos vivendo no tempo, meus amados, ouvintes e irmãos, o tempo da relatividade. Tudo é relativo, tudo depende, tudo é relativo, tudo depende não. Olha, a ética de Jesus Cristo, quando eu falo ética, eu falo de comportamento, de orientação. A ética de Jesus Cristo, o modus vivendi de Jesus Cristo é esse. Sim, sim, não, não. Você ou serve a Deus ou não serve. Não é depende. Não. Eu ou estou caminhando para o céu ou estou caminhando para o inferno. Eu ou estou de braços dados com Jesus ou estou de braços dados com o inimigo. Não existe meio termo. Repetindo ainda. Mesmo você andando com Jesus, você pode vacilar do seu caminho. Por mais que o homem lute para viver uma vida perfeita, sempre erra. Mas temos sensibilidade. São João disse, filhinho, eu escrevi essas coisas para você não pecar. Agora, se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai.
Essa é a diferença, sabe por quê? Porque dentro de nós habita essa natureza má, essa natureza pecaminosa, que é exatamente incentivada pelo príncipe das trevas, pelo diabo, ao qual tomei referi sobre suas obras nesta tarde. Ele também será derrotado por Cristo definitivamente, porque ele já foi parcialmente, lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, parcialmente derrotado ali. Ele também será derrotado pelo sopro da boca de Jesus, ele será derrotado, está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Haverá um tempo em que Jesus, com o sopro, vai aniquilar, vai derrotar Satanás. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, guerreando contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá. Sabe por quê? Porque o Cordeiro é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vencerão também com o Cordeiro. Vencerão também Satanás. Todos os que por Jesus foram chamados, eleitos e fiéis. Em outra tradução, vencerão com Jesus aqueles que foram chamados, escolhidos e fiéis. Então você é chamado, sim. Você foi escolhido, sim. Agora, o importante, o mais importante entre o chamado, o escolhido é ser fiel. Então, reinarão com Cristo. Vencerão Satanás definitivamente nos últimos tempos, aqueles que forem fiéis. Portanto, observamos as recomendações da Bíblia. Efésios capítulo 4, 27. Não deis lugar ao diabo. E o que fazer, irmãos? Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele faz cilada. Amém? E Tiago capítulo 4, versículo 7 dá um conselho prático. Diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Não tem como você fugir do diabo. Não tem como você assim fugir. Você deve resistir. Como resiste, irmão? Sujeitando-se a Deus. O que é sujeição a Deus? É estar abaixo de Deus, é estar humilhado perante Deus. Sujeição também tem relação com a palavra. Se sujeitar aos ensinamentos de Deus. Aí o diabo não vai resistir e vai fugir de você. Mesmo fugindo, depois ele volta. Mas vai encontrar a casa fechada, falo casa coração. Vai encontrar o coração cheio do Espírito. Vai encontrar o coração cheio de Deus. Foge de novo. Agora, se ele encontrar, meus amados, a casa vazia do Espírito, vazia de Deus, ele entra, sai e traz mais. Aleluia. Para ficar, se alojar e destruir as vidas. Portanto, vos recomendo, não deis lugar ao diabo. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te louvar por mais uma vez esta oportunidade, a graça que nos deste de pregar a tua santa palavra. Deus, que estas palavras produzam efeito nos corações dos nossos ouvintes, que ela produza reflexão, Pai, para que ninguém se perca nesta caminhada, amém, entenda que a nossa luta não pode ser nunca contra a carne nem contra o sangue, mas contra a potestade, contra os principados das trevas, contra o diabo. Que Deus nos dê graça para resistir às astutas ciladas do tentador. Nos dê graça para resistir às investidas que são muitas sobre o seu povo, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e tenhamos uma boa tarde, no nome de Jesus.